Ok, então, vamos começar. O que a gente falou então ontem foi essa parte em vermelho. Então, introdução, os conceitos básicos, e a gente começou com um dos métodos de decisão, que é a teoria de controle. Hoje, então, a gente vai continuar nos métodos de decisão, depois a gente vai ver verificação formal e, em seguida, desafios da computação autonômica. Então, depois que a gente viu a teoria de controle, né, que eu falei para vocês que é uma metodologia bem interessante, ela é mais focada para problemas que a gente pode resolver de forma isolada. Então, eu tenho um computador, eu tenho um sistema que ele trabalha sozinho, e aí esse sistema pode ter múltiplas entradas, múltiplas saídas. Agora a gente vai ver um outro que é interessante quando a gente tem vários componentes ou vários sistemas trabalhando de forma distribuída, que é a teoria dos jogos. Essa teoria é uma teoria bem legal, que é multidisciplinar, então ela é aplicada em várias situações, vários campos. Por exemplo, na economia, ela surgiu na economia. Então tem aquele filme A Mente Brilhante, que o John Nash ele propôs várias teorias, vamos dizer assim, várias partes da teoria de jogos vieram do John Nash, exatamente no contexto de economia, para fazer análise de mercado, análise das empresas, como que elas se comportam, certo? Isso também é aplicado na análise de sociedades. Então, recentemente, eu estava vendo uma palestra em que o pessoal estava usando a teoria de jogos para explicar o comportamento dos países nas relações multinacionais. Então, eles estavam explicando por que o Irã ele está sempre falando que tem a bomba atômica, e porque para o Irã seria interessante ele não ter a bomba atômica, mas falar que tem a bomba atômica, quais são os ganhos disso, certo? Então a gente pode aplicar teorias dessa para poder trabalhar várias coisas, certo? E por que isso? Porque esses modelos eles são baseados na interação entre vários agentes, e cada agente pode ter um modelo de raciocínio diferente, pode ter uma estratégia diferente, certo? E aí, por causa disso, além desses sistemas todos, sistemas naturais e sistemas distribuídos, a gente pode utilizar isso muito. Então, a gente vê a aplicação da teoria de jogos em sistemas de larga escala, em clusters, para fazer alocação de tarefas, em redes de computadores a gente vê para fazer roteamento, para fazer resolução de conflitos, quando a gente tem disputa, por exemplo, quais dispositivos querem transmitir, quando transmitir. Em redes peer-to-peer também a gente utiliza isso para poder fazer com que todo mundo transmita a informação, certo? Tudo isso a gente pode utilizar teoria de jogos. Como que essa teoria funciona então? Basicamente, a ideia é que a gente vai pensar em um problema como sendo um jogo. Então, nós temos um jogo que tem os seus jogadores. Os jogadores não precisam ter a mesma estratégia. Isso é interessante também. Então, pode ter um jogador que ele quer jogar de forma honesta e outro que quer jogar de forma desonesta, por exemplo.
E aí eu posso ter várias estratégias possíveis. O jogo, como que funciona normalmente? O jogo ele é baseado em rodadas. Então a gente tem jogo de uma rodada ou jogo de várias rodadas. No jogo de uma rodada, o que, que acontece? Eu tenho no final pontos e como eu só tenho uma rodada, eu vou tentar fazer a melhor ação possível, esperando que o meu adversário faça a melhor ação possível dele também. Então é bem interessante essa teoria, porque você está tentando imaginar o que, que a outra pessoa está fazendo, para saber o que, que você vai fazer, e ao mesmo tempo ter um pouco de análise de risco, que eu vou mostrar para vocês. A gente nunca tenta, se você for racional, você nunca vai tentar só maximizar o seu lucro, porque muitas vezes quando você maximiza o seu lucro, o adversário minimiza o dele. E aí quem que vai ser doido de fazer exatamente a ação que vai minimizar o seu lucro? Então é muito raro que o cara faça isso. E aí você, por exemplo, vai tentar fazer uma ação intermediária, que você vai ter um certo lucro, mas não vai ter um lucro total, porque tem maior probabilidade que seja essa a saída. Certo? A gente tem jogos também que são de múltiplas rodadas, aí eles são mais interessantes. Por quê? Porque você consegue ver qual que é o comportamento dos outros jogadores durante as rodadas anteriores. Então você descobre, eu achei que esse cara ele ia ser malicioso, ou que ele ia julgar de uma forma honesta, correta, só que ele está julgando de outra forma. E aí você aprende, você muda as suas ações. Então aí são jogos um pouco mais complicados. E sempre o objetivo é maximizar os seus pontos finais, maximizar a sua recompensa. E aí vem, por exemplo, alguns termos, tem os termos populares da teoria de jogos. Tem jogos em que não tem um limite de pontos. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que eu jogo da melhor forma possível para mim e outra pessoa joga da melhor forma possível para ela. E aí no final todo mundo fica satisfeito porque todo mundo ganha uma quantidade grande de pontos. Agora outras vezes não, outras vezes a quantidade de pontos é limitada. E aí o que vai acontecer? Como é limitado, o seu ganho é a perda do outro. E aí você começa a ter competição. E aí quando a gente tem esse jogo com a quantidade de pontos limitada, a gente chama de jogo de soma zero. E aí no jogo de soma zero você sempre tem os participantes sendo adversários. Enquanto se você tem um jogo que não é de soma zero, pode acontecer que as pessoas cooperem para poder ganhar melhores lucros. Certo? E aí falando dessa questão de cooperar, não cooperar, vem a última definição, que é a estratégia. A estratégia é exatamente isso. Como que eu vou jogar? E aí, eu vou tentar arriscar o máximo, eu vou ser conservador, eu vou jogar de acordo com as regras, como que vai ser a minha estratégia, certo? Então, toda teoria, ela se baseia na ideia de entender o raciocínio do outro jogador. Porque aí eu vou definir o que eu vou fazer de acordo com o que eu acho que a outra pessoa vai fazer. Certo? É meio uma aposta. Imaginem, se eu tenho um jogo de soma zero, eu tenho que ter uma ideia do que a outra pessoa está fazendo. Porque aí sempre eu tenho que ter uma estratégia mais inteligente para poder ganhar mais pontos que ele. Certo? E, além disso, outro objetivo que a gente tem quando a gente olha a teoria, é o seguinte, ok, dado então que eu tenho um certo jogo e que eu tenho algumas estratégias, qual que vai ser o resultado esperado? Certo? Isso é interessante, por exemplo, para a gente pegar um sistema que já existe. Então eu posso pegar, vamos dizer, um sistema de comércio eletrônico e aí eu tenho, vamos dizer, um site de leilão. Eu tenho alguns jogadores que estão propondo uma mercadoria e outros jogadores que são os jogadores que estão
comprando uma mercadoria. E aí eu defino quais são as estratégias, eu verifico como que eles estão trabalhando e eu quero ver, e aí, esse meu site vai dar lucro? Vão ter lances suficientes para poder vender o meu produto? E isso é bem interessante. Tem um jogo, que é um jogo curioso, que é o seguinte, é o jogo do leilão de $1. E aí a gente vê como que essas coisas são interessantes. Então isso foi proposto da seguinte forma, você vai leiloar $1. Então coloca lá o dólar para leilão e as pessoas vão dar lances, certo? A pessoa que der o maior lance leva o dólar. E a pessoa que tiver o segundo maior lance, ela tem que pagar o segundo maior lance dela. Certo? Então, um jogo bem simples. E aí, qual que é, então, a situação em que você tem um lucro? É quando você ganha o dólar, mas você está pagando menos de $1 pelo dólar, certo? Para poder ter algum lucro. Só que aí, uma coisa que foi interessante que o pessoal viu, é que algumas vezes esse leilão ele passa de $1 e ele fica muito mais animado quando ele passa de $1. Por quê? Olha que curioso. Imagina que você está apostando, aí deu um lance de 99 centavos, outra pessoa deu lance de $1. Aí a partir desse momento, o que acontece? Se você deu lance, vamos dizer, $1,01, aí outra pessoa cobriu $1,02, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar $1,01. Você vai ficar devendo $1,01. Aí a outra pessoa que pagou $1,02, ela perdeu 2 centavos, certo? Então, a pessoa que deu o segundo maior lance, ela vai ter que desembolsar $1,02. E a outra pessoa, ela perdeu $1. O que a pessoa que está na segunda posição vai fazer então? Vai apostar mais. Por quê? Porque aí ela vai ganhar o dólar e ela vai ter um prejuízo menor. Certo? Estão vendo a situação? Então, eu vou, por exemplo, dar $1,04, porque aí eu vou receber $1, então eu estou no prejuízo de 4 centavos, e não como eu estava antes de $1,02. Então, esse jogo ele tem toda uma dinâmica bem diferente depois que passa de $1, que aí o seu objetivo é o quê? É minimizar o seu prejuízo. E aí esse jogo ele acaba parando mais ou menos em $2, que aí eu acho que é quando a turma fala, não, agora o negócio, estou vendo que eu estou perdendo dinheiro e aqui eu vou parar. Certo? Então é bem interessante essa teoria exatamente por causa disso, que a gente vê qual que é o comportamento das pessoas em situações adversas que a gente pode definir que existe um lucro, que existe um prejuízo. Certo? Então, esse é um dos objetivos. Outra coisa, outro objetivo que a gente pode ter é qual é a melhor estratégia para eu poder ganhar mais pontos. Então, dado que existe um jogo com regras, como que eu vou me comportar? Certo? Então, a partir daí, vamos dizer que tem o mercado financeiro. O mercado financeiro tem regras, tem os vários investidores, com investimentos de forma diferente, o agressivo, o conservador. E aí, como que eu vou me posicionar nesse mercado? Ok? E tem mais um que eu não coloquei aí, mas que basicamente é o seguinte, é um que a gente usa muito na computação também. Que como a gente está desenvolvendo um sistema, eu tenho a possibilidade de desenvolver o meu jogo. Então, o que eu faço? Vamos imaginar que eu quero ter um jogo, eu quero ter um sistema em que eu quero ter um certo resultado final. Aí, o que eu faço? Eu vou fazer um jogo de tal forma que a melhor estratégia para a pessoa ganhar mais pontos seja o comportamento que eu quero. Então, aí eu posso, por exemplo, criar um sistema em que eu coloco o sistema de pontos de tal forma que é mais interessante que todo mundo coopere para fazer a tarefa do que cada um fique independente, pensando só no seu interesse.
Então vamos ver um jogo básico, que é um jogo clássico. Vamos dizer que a gente tem 2 prisioneiros, 2 pessoas que foram detidas, e essas 2 pessoas são suspeitas do mesmo crime, certo? Aí as 2 vão ser interrogadas, e o que vai acontecer? A pessoa, no momento que ela é interrogada, ela tem 2 opções possíveis de ação. Ou ela vai confessar o crime, ou ela não vai confessar o crime, certo? E aí, no sistema judiciário que tem nesse caso, o que vai acontecer? Se as 2 pessoas, elas falam que elas... Agora deixa eu lembrar aqui que esse está um pouco confuso, essa figurinha. Mas basicamente o que acontece? Deixa eu falar aqui, aí a gente encaixa na figura. A pessoa ela pode falar que é culpada e que não é culpada. Se eu falo que eu sou culpado, o que vai acontecer? Eu ganho a pena máxima. E a outra pessoa, ela está livre. Certo? Se eu falo que eu não sou culpado, aí depende do que vai acontecer. Se eu falo que eu não sou culpado e a outra pessoa também falou que não é culpada, então os 2 não cometeram crime, você tem, por insuficiência de provas, você não consegue provar que a pessoa é culpada, certo? Agora, se eu falo que eu não sou culpado e a outra pessoa falou que é culpada, melhor ainda, que aí eu escapo, certo? Daniel, Oi? falar que a outra pessoa é culpada. Nesse jogo aqui, Falar a outra pessoa é culpada ou ela é inocente? nesse jogo aqui, a figurinha está dando a entender isso, né? Que o cara está apontando. Mas no jogo, que é a versão aqui que eu estou contando para vocês, você fala, só tem essas 2 opções. Você fala que é culpado ou fala que é inocente. Então você confessa ou não confessa, certo? E tem a opção também que as 2 pessoas vão confessar. Aí nesse caso, na figurinha, se as 2 confessam, o que vai acontecer? Você tem uma pena menor. Porque aí vamos dizer que a responsabilidade ela é dividida entre as 2 pessoas, certo? Então, se eu confesso e a outra pessoa não confessa, eu vou pegar 5 anos de cadeia, certo? Se as 2 confessam, aí cada um vai pegar 3 anos de cadeia. Agora, se as 2 não confessam, eles vão pegar 2 anos. Então está um pouco diferente do jogo que eu falei, mas a ideia aqui no final vai ser a mesma, certo? E se um confessa e o outro não confessa, o que confessou pega 5 anos, o que não confessou pega 1 ano. Os 2 têm que confessar. Você tem que acreditar que o outro vai confessar também. Será? Vamos ver aqui. Diminuir os 2 pegar 2 anos. Tem que confessar acreditando que o outro vai confessar também. Agora vamos chegar na estratégia. Exatamente isso. Agora a gente começa a analisar. Se os 2 confessam, o que vai acontecer? Os 2 vão pegar 2 anos, certo? Não, se os 2 confessam, vão pegar 3 anos, certo? Acho que a versão de acusar fica melhor. De acusar fica melhor? Acusar a pessoa de culpado ou de inocente. Mais fácil você Vamos falar ver. que você é inocente do que você sabe. Vamos ver. Aí o que a gente vai verificar? A gente vai verificar qual que é a melhor estratégia. E aí vem o conceito da estratégia dominante. Qual que é a ideia? A estratégia dominante, uma estratégia domina a outra quando não importa o resultado da outra pessoa, a estratégia que eu escolhi sempre vai dar mais lucro para mim. Certo? E aqui no caso existe uma estratégia dominante. Verifiquem o seguinte: se a pessoa fala que ela é culpada, então essa linha de baixo, se ela fala que é culpada, a outra fala que ela não é culpada, são 5 anos de prisão.
Agora, se essa pessoa falar que ela não é culpada e a outra não é culpada, são 2 anos. Então, falar que eu não sou culpado, nessa opção é melhor. Agora, se eu falar que eu sou culpado e a outra pessoa falar que ela é culpada, eu pego 3 anos. E se eu falar que eu sou culpado e a outra não é que eu não sou culpado, que a outra fala que é culpado, o que vai acontecer? 1 ano de prisão. Então, nessa estratégia aqui, a linha de cima, 2, linha de baixo, 5 para a primeira coluna. Linha de cima, 1, linha de baixo, 3 para a segunda coluna, certo? Então, a estratégia dominante aí é falar que eu não sou culpado, é não confessar. Ok? Então, oi. Não, na verdade, o que acontece? Ok, o melhor para você seria pegar 1 ano. Só que, se você falar que não é culpado e a outra pessoa falar que é culpada... Quem falou que não é culpado vai preso. Não, se outra pessoa falou que é culpada e você falou que não é culpado, você pega 1 ano. Mas o perigo... É só trocar por 0 e 1, fica mais fácil. Não, essa figura tá um pouco danada, mas o que acontece? Existe uma situação em que eu pego só 1 ano, certo? Quando eu falo que eu não sou culpado, que seria a melhor opção. Só que, mesmo que a pessoa, que eu não sou culpado e a outra fala que é culpado, o que acontece é que a outra pessoa, se ela falar que ela não é culpada também, está melhor do que se eu falasse que eu sou culpado. Ok? O que acontece é o seguinte, é que às vezes a gente vai olhar qual que é a estratégia dominante, ela não vai dar o melhor resultado para mim, certo? Só que ela é uma estratégia de menor risco. É uma estratégia que, não importando o que a outra pessoa vai fazer, eu estou melhor, certo? Porque aqui tudo bem, às vezes pode acontecer que a melhor estratégia é pegar outro problema completamente diferente, pegar o mercado financeiro. A melhor estratégia vai ser apostar na empresa que é a empresa de maior risco. Porque aí aquela empresa, se ela decolar, eu vou ter um ganho muito bom, certo? Agora vão dizer que eu vou apostar em uma empresa que é uma empresa muito consolidada, que é a empresa que tem muitos anos que está no mercado, que o ganho dela é pequeno, 2%, 3%. Eu tenho um ganho que é pequeno, só que o meu risco de perder dinheiro é muito pouco. Então, essa ideia de estratégia dominante é exatamente isso, você julgar com o tanto que você vai ganhar e com o risco. Então, não necessariamente eu vou apostar na estratégia, eu vou julgar de uma forma em que eu tente ganhar mais, mas eu vou tentar julgar de uma forma que eu tenho menor risco e que eu tenho um ganho razoável. Ok?